Glória a Deus. Podeis sentar por um momento, irmãos, amém? Quero cumprimentar todos, mais uma vez, com a paz do Senhor. Hoje, culto de Santa Ceia, o culto onde é o momento de nós relembrarmos o sacrifício pascal de Cristo na cruz do Calvário. E hoje, exatamente, dia 4 de janeiro, estamos aqui para adorar o Senhor, nesse culto onde o Senhor tem sido lembrado pelo seu sacrifício ali na cruz do Calvário. E aí, amados irmãos, nessa noite também, queremos fazer uma justificativa aqui à ausência dos nossos pastores, pastor Fernando, pastor Esté, e família, Suelber, no caso, que congrega conosco. Suelber está ali no Gama, mas Suelber congrega aqui conosco. Eles não estão na igreja devido, realmente, o mês de janeiro, eles dão uma ausência, vão tirar umas férias, uns dias para descansar, e nos confia que está à frente da obra do Senhor. E nós estamos aqui nesta noite para dar procedência ao trabalho. E glória a Deus que o Senhor tem abençoado a casa do Senhor. O Senhor tem provido neste lugar, tem dado graça e tem dado as suas bênçãos sobre as nossas vidas. Eu quero te chamar a atenção para que você nesta noite possa aproveitar e nessa imersão na presença do Senhor, você possa mergulhar na presença do Senhor e possa permitir que o Senhor te encha, que o Senhor te restaure e que o Senhor te abençoe com as bênçãos oriundas dos céus. Porque o Senhor, nesta noite, marcou o encontro neste lugar. E aqui é o lugar onde a presença do Senhor se manifesta, onde a glória é manifestada neste lugar. Aleluia. Queridos irmãos, como os irmãos já ouviram falar, a nossa igreja, nesse ano de 2026, estaremos trabalhando com um tema para todo o ano de 2026, que está em Hebreus capítulo de número... Coloca aqui para mim, Rafael, por favor. Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 2. É o tema para todo o ano, para a igreja, para o Ministério Brasil para Cristo. Só a parte A. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Esse é o tema para todo o ministério, aonde nós estaremos seguindo com esse tema, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Então, irmãos, que a nossa visão, que você, possamos estar olhando para o alvo, para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. E aí, nessa noite, eu quero estar convidando assim a igreja para estar abrindo a Bíblia na mensagem dessa noite, aonde nós queremos ministrar sobre Ebenezer. Queremos estar falando sobre Ebenezer, aonde está em 1 Samuel, capítulo de número 7, versículo de número 12. Amém? Vamos nos colocar em pé em reverência à palavra e vamos fazer menção da palavra do nosso Deus. Aleluias, glória a Deus. Muito feliz, por ver Tiago conosco nessa noite, com essa princesa Alice cantando. E que voz, irmãos! Que bênção! Glória a Deus! Louvado seja, um vocal excepcional. Maravilha! Aqui em 1 Samuel, capítulo de número 7, versículo de número 12, nós temos a palavra do Senhor que nos fala. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. Ele chamou Ebenezer, dizendo, até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos dizer o que significa Ebenezer? Até aqui nos ajudou o Senhor. Só a igreja, mais uma vez. Até aqui nos ajudou o Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Se o Senhor te ajudou até aqui, sente glorificando e exaltando o nome do Senhor. Oh, aleluia! Que movimento maravilhoso, não é verdade? A confirmação das bênçãos do nosso Deus. Então, irmãos, nessa noite, na direção dessa palavra, aonde nós escolhemos, dirigido pelo Senhor, essa palavra para trazer à igreja nessa noite, falando sobre algo primordial, sobre um coração de um servo grato diante do Senhor. Porque quando ele abre a boca e diz, até aqui me ajudou ou nos ajudou o Senhor, significa gratidão.
quando alguém fala até aqui me ajudou o Senhor, é porque ele realmente reconhece que Deus é sobre a sua vida. Não é verdade? Isso você muitas vezes ouve numa roda de conversa, ou uma escrita, ou um filme, alguma coisa, você sempre vê essa menção dessa palavra, né? Até aqui me ajudou o Senhor. Por isso que eu cheguei até aqui, porque o Senhor me ajudou. Não é verdade? E aí, nesse contexto aqui, analisando à luz da palavra aqui, vemos, irmãos, que havia algo antes de o povo de Israel usar essa expressão, teve algo que aconteceu anteriormente. O que aconteceu com o povo de Israel? O povo de Israel foi uma batalha, né, contra os filisteus, e nessa batalha que eles foram contra os filisteus sobressaíram sobre eles, conseguiu vencer o povo de Israel, mataram uma quantidade grande do povo de Israel, né? O povo de Israel, se não me falha a memória, foi uns 75 mil pessoas que tinham morrido, né, nessa batalha com os filisteus. E os filisteus fizeram mais ainda. O que os filisteus fizeram? Pegaram o que eles tinham como representação da presença de Deus, a arca, né? Os filisteus pegaram a arca, venceram o Israel, e aí o povo de Israel, irmão, ficaram sem a sua terra. Esse povo viveram sobre o domínio dos filisteus. E narra a palavra de Deus que o povo de Israel estava desviado da presença de Deus. O povo de Israel estava como, Ailton? Eles estavam prostrados diante dos deuses Astrote, de Baalins. Eles estavam diante de alguns deuses e não estavam prostrados diante do Deus verdadeiro. Diz a palavra do Senhor. Então, diz, como o versículo nós acabamos de ler aqui, então Samuel tomou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem e lhe chamou Ebenezer. Por quê? Ele chamou aquele marco. Ele fez aquele memorial ali com aquela pedra naquele local, na divisa ali em Mispa e Sem. Porque naquele momento houve uma direção diferencial. O povo de Israel naquele momento ali puderam abrir a boca e dizer, até que nos ajudou o Senhor. Eu sei, queridos irmãos, que na sua vida de cristão, antes de você militar na presença do Senhor, você passou por alguns lugares que pregava que era o caminho do Senhor, ou você estava em um caminho errado, e aí você teve muitas dificuldades, você passou por muita derrota, você realmente não conheceu o caminho verdadeiro. Mas quando você conheceu o Senhor Jesus, que você veio para a presença do Senhor, e que você começou a caminhada de cristão, e você dia após dia tem vivido vitória sobre a sua vida, como a irmã Orleângela testemunhou aqui, né? Testemunho vivo da presença de Deus, como Deus projeta na vida dos seus. Então, o que acontece? Nós percebemos a mão de Deus sobre a vida da irmã Orleângela, sobre a vida do irmão Gilmar, como Deus trabalha na vida dos seus. Eu sei que na sua vida também não é diferente. Você também, nessa noite, se eu te desse uma oportunidade aqui, você ia dizer, irmão Ailton, Deus me ajudou até aqui na minha família, no meu trabalho, na minha formação. Até aqui o Senhor tem me trago. Por quê? O Senhor é Ebenezer. O Senhor até aqui tem te dado vitória. Eu tenho convicção disso. A sua vida é um milagre do Senhor. O seu trabalho é um prover do Senhor. O seu casamento é um prover do Senhor. A sua vida é um prover do Senhor. E só reconhece isso aquele que é grato diante de Deus. E nesta noite eu gostaria de fazer assim, olhar e fazer um desafio. Olhar para a plateia aqui e ver se tem algum coração grato diante de Deus. E se tiver, você confirma adorando o Senhor nesta noite. Se tiver, você levanta a mão para cima nesta noite e glorifica esse Deus glorioso na sua vida. Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E só reconhece este que tem a sensibilidade do Espírito Santo de Deus. Porque, irmãos, aquele que não tem a presença de Deus, aquele que não tem temor a Deus, ele não vai dar glória a Deus. Mas aquele que aqui nesta noite estão é um escolhido de Deus, é um servo do Senhor. O Senhor se levantou para poder dizer, é minha serva, é meu servo. E até aqui o Senhor tem nos ajudado. Glória a Deus, aleluia. E aí, queridos irmãos, vemos aqui na palavra do Senhor que Israel, nesse momento aqui, experimentou uma restauração espiritual.
Vamos ver confirmando isso aí? 1 Samuel, capítulo de número 7, versículo do 3 ao 6. Coloque aí para nós, Rafael, por favor. Diz assim: Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os asterotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Aleluia! Esse Deus é glorioso demais. Esse Deus é glorioso demais. Como Samuel, irmão, chegou diante do povo de Israel e trouxe uma palavra de exortação, e trouxe uma palavra de mudança, de transformação para aquele povo de Israel. Ei, olha aqui a palavra do Senhor falando para o povo de Israel. Era necessária uma mudança de sentido, era necessária uma mudança de adoração. Irmãos, eu olho para mim, olho para você nessa noite e posso perceber que nós precisamos muitas vezes estar se convertendo em muito sentido da nossa vida, buscando o Senhor melhor, cair na presença do Senhor melhor, dobrando o joelho melhor na presença do Senhor, jejuando mais, lendo a Bíblia mais. Porque senão, as arestas começam a aparecer. Começa a aparecer o eu, começa a aparecer muitas coisas, e o Senhor muitas vezes não é o primeiro, ele começa a ser o segundo, o terceiro, daqui a pouco não tem mais Deus, só tem cheio de eu. Mas eu preciso mudar, transformar, para que o Senhor possa continuar me livrando e eu possa continuar glorificando o seu santo nome. Versículo 4. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Asterotes, e serviram só ao Nós somos povo peculiar de Deus. Nós somos nação santa. Nós somos escolhidos pelo Senhor para que possamos servir só ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Versículo de número 5. Disse mais Samuel: Congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. É tempo de congregar. É tempo de buscar. Não pode ficar disperso, irmão. Cristão não é só domingo na casa do Senhor. Tem culto terça. Tem o ensino da palavra, irmão. Maná aqui nessa igreja, irmão. Se você vir aqui, irmão, tem teólogo aqui ministrando. Na quinta-feira tem algo aqui especial. Irmão, tem uma revista aqui que está preparada para começar quinta. Vou fazer já lá o anúncio. Quinta-feira começa a nossa escola com um tema maravilhoso. A parábola de Jesus. É que dia? Quinta-feira. Precisamos nós estarmos diante do Senhor, purificando, buscando ser cheio mais de Deus, para que o Senhor possa ser glorificado com as nossas vidas. Serviço ao Senhor de maneira agradável ao nosso Deus. Versículo 6 diz assim: E congregaram-se em Mispa e tiraram água e derramaram-a perante o Senhor e jejuaram aquele dia e disseram ali, pecamos contra o Senhor, e julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Irmão, eles reconheceram que precisava de quê? De algo importante, como? Uma restauração. Eles precisavam de uma restauração espiritual, eles precisavam de se arrepender. Arrependei-vos e convertei-vos, para que possais experimentar um novo nascimento. Irmão, não tem como nascer se não experimentar, né? Glória a Deus, um renascimento, uma restauração. E aí nós vamos analisando aqui a palavra do Senhor dizendo assim: Deus concedeu vitória sobre os filisteus. Deus concedeu vitória para Israel em cima dos filisteus. A partir do momento que eles deixaram os Baalins, deixaram os deuses, deixaram realmente o que não provia do Senhor e começaram a buscar a Deus de maneira agradável e começaram a adorar somente ao Senhor, a servir adorando a mim somente ao Senhor. E Deus então vem e concede vitória ao povo. É tão interessante, Juninho, que quando a palavra do Senhor nos fala que Israel, eles não recebiam vitória porque eles não estavam buscando a Deus. Então, quem estava sobrepondo sobre ele? Os filisteus. Irmão, mas tem a arca conosco. A Bíblia está comigo. Mas se eu não estiver buscando a Deus lendo a Bíblia, irmão, Deus já me deu a palavra, agora eu preciso ler ela. Deus já me deu a igreja, eu preciso vir orar. Deus já me deu aqui o pastor aqui para ensinar, eu preciso estar aqui ouvindo a palavra. Não adianta só ter a Bíblia e não ler ela em casa.
A arca estava lá, a presença de Deus estava na arca, mas se eles não buscassem a presença de Deus, não tinha nada. E Israel não conseguia vencer. Então, irmão, muitas vitórias nós estamos perdendo, porque estamos perdendo o costume de dobrar o nosso joelho, de buscar ao Senhor. Precisamos dobrar. E ano de 2026 vai ser um ano de muitas vitórias, porque a Igreja Brasil para Cristo estará cada dia olhando para o autor e consumador da vossa fé, Jesus Cristo. Aleluia! Eita, Deus maravilhoso! Aleluia! Samuel levantou um memorial. Por que ele levantou um memorial? Porque o povo de Israel venceu. Aonde é que está isso aí, Ailton? Vamos lá? 1 Samuel, capítulo de número 7, versículo 10 e 11. Olha só. Sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto. Irmão, Samuel estava sacrificando o holocausto porque o povo de Israel colocaram um propósito. Eles falaram assim: nós vamos voltar a buscar o Senhor, eu quero uma restauração espiritual, nós vamos jogar fora os Baalins, os Asterote, nós não queremos mais deuses, nós queremos voltar para o Deus maravilhoso, o Deus vivo, que nos resgatou, que nos transformou. E aí, Samuel foi lá e começou a fazer o quê? E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram a pelejar contra Israel. Aí os filisteus falaram: nós sempre vencemos o povo de Israel. O povo de Israel não consegue mais vencer nós, mas não. Nós, os filisteus, já dominamos o povo de Israel. Vamos lá de novo, naquele povo fraco, que agora vamos vencer eles de novo. Vamos vencer. Só que agora a história é diferente. O povo de Israel estava buscando. O povo de Israel estava cheio da presença. O povo de Israel estava fazendo a vontade de Deus. O povo de Israel tinha lançado fora os Baalins, os Asterote. Ele só estava na presença do general. Aleluia, glória a Deus. Algo ia ser diferente. Algo ia modificar ali. Os filisteus estavam vindo crescido, né? Só que agora ia voltar diminuído. Ia voltar diminuído porque diz assim: os filisteus chegaram a pelejar contra Israel. Vamos pelejar contra Israel. Vamos vencer de novo. Ali já é vendido. Ali são os fracos. Não tem mais para onde. Já destruímos eles mesmo. E a arca já tiramos deles. Agora não adianta. Irmão, só que a história é diferente. O povo tinha convertido. O povo tinha lançado fora mão de tudo que não provinha de Deus. Eles voltaram para o Senhor Deus Altíssimo. E aí diz assim a palavra: e trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus e os aterrou de tal modo. Atemorou, colocou medo sobre eles. Irmão, quem é que fez? Foi o povo de Israel? Não, foi o Senhor. Aleluia! Foi o Senhor. Porque, irmão, muitas vezes nós olhamos para nossas vidas e pensamos assim: rapaz, eu consegui passar por essa prova. Rapaz, eu consegui pagar essa dívida. Nossa, eu consegui essa vitória nessa situação. Não consegui, não. Você sabe que não foi você. Foi a mão do Senhor que está sobre a tua vida. Aleluia. É a mão de Deus que está na nossa vida. É a divisão, irmão, a divisão de águas é a mão do Senhor. É a mão do Senhor. É o diferencial. E aí nós vamos avaliando aqui a palavra do Senhor que diz assim para nós, dessa seguinte forma: e o Senhor, né, fez trovoada sobre os filisteus e os aterrou, e de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: e os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e feriram até abaixo de Bet-Car. Então, o povo de Israel venceram os filisteus. Deus deu vitória para o povo de Israel sobre os filisteus. Samuel, então, naquele momento, conforme o versículo que acabamos, né, lemos primeiro aqui, o versículo de número 12, que nos fala assim: depois que o povo de Israel venceram ali os filisteus, aí Samuel tomou aquela pedra e colocou ali, entre, né, como diz a palavra do Senhor aqui, entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer. Nesse momento, ele pegou aquela pedra e colocou ali, entre Mispa e Sem. E ali colocou e o marco ficou. Essa pedra está marcada aqui, aonde o povo de Israel voltaram para Deus e Deus deu vitória para o povo de Israel. Glória a Deus. E é tão interessante, irmãos, quando nós analisamos na palavra do Senhor, à luz da palavra do Senhor, que nos fala o seguinte: a ajuda do Senhor
é fruto da dependência. Irmão, a ajuda do Senhor é fruto da dependência. Por que Deus pôde ajudar o povo de Israel? Porque eles foram dependentes de Deus. O povo de Israel reconheceram que eles precisavam voltar em adoração para Deus. E nessa dependência, Deus agiu no meio do seu povo. Nós precisamos entender que somos dependentes de Deus. Irmão, fica 1 minuto, 1 segundo sem respirar para você ver se você consegue. Você não consegue, né? Então, fica fora da presença do Senhor, você não consegue manter firme. Tem que estar na presença do Senhor diariamente, porque nós somos dependentes do Senhor Deus. E aí o versículo de número 3, em 1 Samuel, diz aí, preparai o vosso coração ao Senhor. Mais uma vez, então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo com todo o povo que o coração dele deveria ser preparado de qual forma? Convertendo, mudando, arrependendo a sua velha natureza, transformando, deixando ser cheio do Senhor Deus. Glória a Jesus. Preparando o vosso coração, porque é o autor. Irmão, o coração é o altar, aonde o Senhor pode estar abençoando, Ele pode estar te usando. Aí nós vamos aqui para o Salmo de número 34, versículo 17, aonde, quando o justo está na presença do Senhor, voltado, com o seu coração convertido, com a sua alma voltada diante do Senhor, olha só o que o Salmo nos fala. O justo clama e o Senhor ouve e os livra de todas as suas angústias. Então, o seu clamor não é vão diante do Senhor. Sabe por quê? Porque você é dependente do Senhor. E aí, se você clama ao Senhor, diz o versículo aqui, o justo clama e o Senhor o ouve e os livra de toda a sua angústia. Qual é a sua angústia nessa noite? Hoje é o dia de você fazer o quê? Pegar e colocar um marco. Aqui é o ponto aonde eu vou marcar Ebenezer, aonde o Senhor ouviu, aonde nesse momento eu vou dizer, até aqui me ajudou o Senhor. Glória a Deus. E é tão interessante olhar esses versículos aqui e ver essa lição. Quando o povo volta para Deus, ele responde. Ele responde com socorro. Então, irmãos, por que o povo de Israel não estava tendo o socorro de Deus? Porque eles estavam fora da presença. Então, fora da presença, não tem como o Senhor ouvir. Irmão, diz a palavra do Senhor que quando o povo se converte ao Senhor e que busca o Senhor ouve o seu clamor. Está aqui, quando nós analisamos a palavra do Senhor, quando acabamos de falar aqui, referente que o povo se converteu, o seu coração, voltou para Deus, entendeu que são dependentes, aí o Senhor ouve o seu clamor e livra de todas as suas angústias. A angústia daquele povo é que ele era submisso aos filisteus. E qual é a sua angústia nessa noite? O que está te angustiando? O Senhor vai te ouvir e o Senhor vai dar vitória no seu clamor. Aleluia. Aqui, irmão, percebemos também nessa palavra que Deus tem realmente nos sustentado. Irmão, nós estamos em peça por quê? Porque o Senhor tem nos sustentado. Nós somos prova do amor de Deus. O Senhor, Ele nos ama, Ele nos dá tanta graça, tanto bênçãos, né? E aí nós podemos perceber como o Senhor é bom. Hoje eu estava fazendo uma visita, falando até com o irmão ali, Luiz, que... Irmã Ana, quer dizer, o irmão Luiz tinha saído. Estava falando ali como o Senhor é bom, né? Quando eu tive aquele acidente ali em Caldas Novas, Stephanie, o que acontece? Eu bati o ombro e só foi o ombro que danificou ali, né? Lesou ali. Mas outro dia eu fui fazer uma visita, um rapaz deu o mesmo salto na piscina, irmão, lesou a coluna dele, que hoje ele está tetraplégico. Então, o Senhor livrou a minha vida, porque eu poderia dar aquele mesmo pulo, ter outros problemas, não poderia nem estar aqui hoje pulando, dando glória, aleluia, na presença do Senhor, como os irmãos estão vendo aqui. Mas, irmão, o Senhor tem nos pelejado. Se nós estamos em pé, é porque o Senhor tem nos sustentado. Não é o teu dinheiro não, irmão. Não é a tua posição não. É a mão de Deus. Aleluia. E eu te digo mais. A mão de Deus vai te levar em lugar de honra. Aleluia. O Senhor vai te dar grandes vitórias. Prepara o teu coração para 2026. Porque a Igreja Brasil para Cristo está olhando para o autor e consumador da nossa... Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Glorificado seja o nome do Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu vou falar Ebenezer, a igreja vai dar o significado. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Oh, louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. É um memorial.
Israel fizeram aquele memorial ali porque o Senhor tinha ajudado ele. Então, nessa noite, irmão, qual é o memorial que você está levantando diante de Deus? O seu testemunho no meio da sua família, aonde você está pregando, falando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Qual é o memorial que você está fazendo diante de Deus? É noite de nós começarmos a colocar o memorial. Ali, Samuel colocou aquela pedra, né? Significando, exemplificando que Deus tinha dado vitória a Israel. Então, comece a colocar memorial diante da sua vida para dizer que o Senhor é sobre a tua vida, para dizer que o Senhor é o teu socorro, para dizer que você é resultado das bênçãos do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Olhamos, irmãos, que o povo de Israel, em Deuteronômio, capítulo de número 8, versículo 2, coloca aí para nós, Rafael. Olha só. O que é que diz aqui em Deuteronômio, capítulo de número 8, versículo de número 2? Irmão, eu não vou pregar muito não, já estou quase encerrando, tá? Porque a minha ministração não é muito longa, não. E te lembrará de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. E é tão interessante, Júlia, que o sapato não envelhecia. O sapato não terminava, né? E não envelhecia. Sabe por quê? Porque era um Deus que provia tudo na vida deles. Irmão, e não era comida comum, não. Era maná. Deus mandava maná do céu. E era escaldante, né? O deserto, mas tinha nuvem. Ah, era muito frio, né? Mas tinha a coluna de fogo. O Senhor estava com o povo de Israel em todo o tempo. Aleluia, glória a Deus. Então, para te lembrar que o Senhor teu Deus te guiou pelo caminho no deserto, e não foi um dia não, foi 40 anos, aleluia, a mão de Deus estava sobre Israel. E eu quero te lembrar também que o mesmo Deus que abençoou Israel te abençoa nesta noite. É sobre a tua vida, esse Deus é o nosso Deus. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. E aí, irmão, percebemos que todo aquele povo de Israel, ele fazia lembrar que o Senhor era com ele em todo o tempo, porque guiou, abençoou, e não foi um ano, não foi 40 anos, abriu o Mar Vermelho, o Jordão, ali, irmão, caiu a muralha de Jericó, venceu o gigante. Então, o Senhor foi Deus provedor na vida daquele povo. Então, eles tinham que estar cada dia lembrando disso. Olha o que diz o Salmo de número 103, versículo 2. Coloca aí, para nós entendermos aqui. Salmo de número 102, versículo aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. 103, versículo 2, que nos diz assim: bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É nenhum benefício. Quem era eu antes de servir ao Senhor? Quem era eu onde eu estava? O Senhor foi lá, me resgatou, me trouxe para a presença dele. Estamos aqui, irmãos. E algo precioso o Senhor colocou em meu coração, colocou no seu coração. Sabe o que é? O Espírito Santo de Deus. Ele nos deu algo precioso em vaso de barro. Irmão, sentir a presença de Deus, ter a sensibilidade de Deus, é porque temos algo do céu em nosso coração. Não é simplesmente porque essa carcaça é boa, não. É porque o Espírito Santo se move dentro do meu coração. Ele se move dentro do teu coração. Aleluia! Então o Espírito de Deus está na minha vida, está sobre a tua vida. Então eu tenho que cada dia bendizer ao nome do Senhor. Bendizer ao nome do Senhor é dar glória a Ele. Bendizer é reconhecer a grandeza de Deus. Bendizer é me dobrar diante da presença do Senhor. Bendizer é eu servir a Ele em espírito e em verdade cada dia. Glória a Deus. Glorificado é o nome desse Deus maravilhoso que nessa noite está te fazendo lembrar. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. E Ele continuará nos ajudando. Olha só o que diz aqui também. Lembra que Deus fez e que Ele fortalece a tua vida. Irmão, lembra que Deus fez? Lembra o que Deus faz e que Deus irá fazer na tua vida continuamente. Porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e é para sempre. De eternidade a eternidade. Aleluia. Então temos que lembrar que o nosso Deus é de eternidade a eternidade. Lembra que Ele fez, que Ele fortalece. E também Ele é o Deus de vitória. Aí entendemos que a ajuda do Senhor é contínua. Olha só, acabamos de dizer aqui, né? Hebreus capítulo 8, onde nos fala sobre aqui o Senhor Jesus, como Ele é. Olha só, Hebreus capítulo de número
Glorificado seja o nome do Senhor. 13, versículo 8, que nos fala aí, irmão, o que nós estamos falando. Não é porque eu estou dizendo, não é a palavra do Senhor que fala. Glória a Deus. Hebreus, capítulo de número, aleluia, 13, versículo 8, que nos fala assim a palavra do Senhor. 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Pronto. Bate o ponto. É para bater o ponto, como diz o meu amigo Pai Via, né? E passa, acabou tudo. Encerra tudo em Cristo Jesus. Que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, para sempre. Eu mudo, você muda. Né? A nossa juventude passa. Né? Chega a velhice, a senescência. Porém, o Senhor não envelhece, a palavra não muda, continua a mesma. Aleluia, glória a Deus. E eu quero te dizer ainda que o Salmo de número 121 diz assim, que Ele é o meu socorro. O Senhor é o meu socorro que fez os céus e a terra. Eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O nosso socorro está no Senhor. É Ele que fez todas as coisas. É nele que eu vou clamar. É nele que eu vou esperar. Porque Ele é o meu socorro em todo tempo. Ele é o meu socorro. Glória a Deus. Não esqueça a igreja do Senhor. Ele continua sendo o seu socorro. Ele continua sendo o seu ajudador. Aleluia. Glória a Deus. E outra coisa importante, irmãos, que eu quero estar dizendo aqui para a igreja. Que diz assim, o Deus que ajudou no passado, continua ajudando no presente e Ele ajudará no futuro. Ele te ajudou no passado, não ajudou? Ele te abençoou, não abençoou no passado? Está te abençoando no presente? Ele vai te abençoar também no futuro. Amém? Espera nele, somente nele. Ele é o teu ajudador continuamente. Glória a Deus. E eu quero te dizer que o nosso Deus, Ele, irmão, é o motivo de nós não sermos consumidos, porque as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumido. Ela se renova a cada manhã. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã e dia após dia continuamos sendo abençoados por Ele. E para encerrar, eu quero deixar aqui Salmos 46, versículo 1, que nos fala assim a palavra do Senhor. Salmo 46, versículo 1. Diz assim a palavra do nosso Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Continue, por favor. Pelo que não temerei, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Aleluia. O nosso socorro está no Senhor, a nossa fortaleza. É Ele, é nele que nós esperamos, vamos esperar, né? Vamos estar esperançoso. Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o socorro bem presente na angústia. Declare com fé, irmão. Declare com fé nessa noite. Eu quero te chamar para que você possa declarar com fé. Qual é a declaração? Até aqui nos ajudou o Senhor. Levanta sua mão para cima agora nessa noite. E vamos declarar com fé. Amém? Até aqui nos ajudou o Senhor. Olha para o teu irmão e diz assim, para o teu irmão, olha para o teu irmão que está ao seu lado, diz aí, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Quando você levantou a sua mão e diz, até aqui nos ajudou o Senhor, você está reconhecendo a fidelidade de Deus. Você está se esvaziando e você está reconhecendo que você está em pé, é porque você é dependente de Deus, porque é diante de Deus que Ele tem te abençoado, te dado vitória continuamente. Glorificado seja o nome do Senhor. E eu quero te dizer nesta noite, relembrar o cuidado de Deus com o nome Ebenezer, cujo a fidelidade de Deus por 3 ângulos. Primeiro, quanto o passado, Deus lutou as nossas guerras, tomou em suas mãos as nossas causas e nos deu consagradas vitórias. Se estamos aqui, é porque Ele nos sustentou com a sua mão forte e poderosa. Seguimos, firme, porque o segundo nos fala, quanto ao presente, tem a presença de Deus para nos fortalecer. E se estamos aqui, é porque Ele tem nos reanimado. Deus é a sombra da nossa direita. Ele está nos abençoando, sabe por quê? Ele não cochila e Ele não dorme. Ele vela por cada um de nós. Ele está continuamente em nossas vidas. Terceiro, quanto ao futuro,
temos rica e gloriosa promessa de Deus. Ele é fiel para cumpri-la e nenhuma delas ficará sem se cumprir nas nossas vidas. Que possamos diariamente dizer, Ebenezer, diante do Senhor. Amém? Que Deus continue nos abençoando e esta é a palavra para os nossos corações nessa noite. Glória a Deus.